Sejam bem-vindos a mais uma temporada do Economia Dia a Dia, um espaço onde a gente tenta compreender a economia de uma forma simples, como ela afeta a sua vida, o seu bolso e as suas escolhas. Eu sou Deto Vale e hoje nós vamos falar sobre fundos patrimoniais filantrópicos e o dinheiro a serviço de uma causa. Mas antes de apresentar o meu convidado, eu quero convidar vocês a conhecerem a comunidade do EDD no WhatsApp. É um espaço super interessante onde você vai ter contato com alguns dos melhores economistas do Brasil. É um espaço gratuito, na palma da sua mão, onde tem oportunidades, artigos, um espaço para divulgação e para debater a economia do Brasil. O QR Code está aparecendo em algum lugar aqui dessa tela, então acesse que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Hoje, o meu convidado é Giovanni Harvey, que é conselheiro benemérito do Conselho Municipal dos Direitos do Negro. Ele foi consultor do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e integrante do Fórum da Sociedade Civil no Fundo Monetário Internacional, além de ser CEO do Fundo Baobá, que já apoiou mais de 1.200 iniciativas com impacto indireto em mais de 1,3 milhão de pessoas. Então é um cara que entende muito de muita coisa, além de ser um papo super legal. Giovanni, obrigado por ter aceitado conversar conosco para falar sobre fundos filantrópicos. Okay. Obrigado. A gente conversou por duas oportunidades já. A primeira vez foi num debate lá no Conselho Regional de Economia, e a segunda vez foi em dezembro do ano passado, onde nós tínhamos uma gravação, mas o pessoal que não sabe, a gente grava aqui em São Paulo e coincidiu de nesse dia haver um apagão na cidade por causa de uma ventania, e então a gente não conseguiu realizar a nossa entrevista, mas a gente conversou bastante, né? Então você é um papo muito legal, então obrigado por ter aceitado conversar com a gente. Deto, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, é uma honra estar novamente com você e foi muito agradável. Foi agradável, né? Pena que as câmeras não estavam ligadas, né? Porque a gente falou sobre muita coisa. Giovanni, primeira vez que a gente conversou, eu fiz uma pergunta que eu acho que todo mundo que não é do meio da economia, e esse programa ele tem um foco nos economistas, mas fala para toda a sociedade. Então eu te fiz uma pergunta que eu acho que você deve ouvir com uma certa frequência de quem não é do meio. Fundos patrimoniais filantrópicos. O que é isso? Como que vocês trabalham? Como que surgiram e para que serve essa entidade? Bom, Deto, muito obrigado pela sua pergunta. Agradeço ao Sindicato de Economia por esse convite, pela oportunidade de falar para o seu público e compartilhar um pouco da experiência que nós desenvolvemos no Fundo Baobá para a Equidade Racial. Aproveitando a sua pergunta, de uma forma bem didática, e aí eu preciso fazer o registro que quem me presenteou com essa explicação foi o André de Genstein, atualmente presidente do Ibirapitanga, na época que ele era secretário-geral do GIF. O que é que distingue o Fundo Patrimonial Filantrópico de outras instituições? Primeiro, é importante distinguir fundos de fundações e de associações. Uhum. Associações são constituídas a partir da reunião de pessoas em torno de uma causa. Fundações são constituídas a partir da constituição de um patrimônio que passa a ser mobilizado e se destina a uma causa. Uhum. E um fundo é a mobilização de recursos financeiros, um fundo patrimonial filantrópico, recursos financeiros a serviço de uma causa. Então, o Fundo Baobá, que este ano vai completar 15 anos de operação, ele foi constituído por impulso do movimento social negro brasileiro, com o apoio da Fundação Kellogg, a dos sucrilhos, uhum, que não tem mais operação direta no Brasil, está com a sua operação concentrada nos Estados Unidos. Ele foi constituído, começou a ser constituído há 18 anos atrás e começou a operar 15 anos atrás, com o objetivo de ser a primeira experiência de um fundo, ou seja, recursos financeiros alocados no mercado financeiro, cujo o rendimento, ou no caso mais objetivo, um percentual do rendimento é alocado em prol de apoiar instituições, coletivos, pessoas, uhum, que fazem um enfrentamento cotidiano ao racismo e à discriminação racial no Brasil. No site do Baobá
consta, e foi a informação que eu trouxe no começo, que vocês já impactaram mais de 1,3 milhão de pessoas. Como que é feita a escolha das iniciativas que vocês vão apoiar? Excelente pergunta. O Fundo Baobá, ele desde que se constituiu, e é importante colocar isso, quer dizer, nós somos regidos pelas mesmas, pelo mesmo rigor na gestão financeira que uma instituição semelhante à nossa, que não tem finalidade lucrativa, e nós temos preocupações grandes com princípios republicanos, dentre os quais a transparência e a igualdade de oportunidade de acesso das pessoas aos recursos que nós disponibilizamos. Né? O Baobá, embora seja uma instituição privada, nós orientamos a gestão do Baobá com base em parâmetros de instituições públicas. Porque o dinheiro do Baobá, hoje nosso fundo patrimonial gira em torno de 200 milhões de reais, o dinheiro do Fundo Baobá não pertence ao Giovanni Harvey, não pertence a Sueli Carneiro, que é presidente do nosso conselho, não pertence aos demais membros dos nossos ilustres nossos órgãos de governança. Ele pertence a uma causa que responde a um anseio da sociedade brasileira. Então, como o dinheiro não é nosso, e o dinheiro, embora seja privado, ele responde a uma causa que é pública, nós temos como regra, para que esses recursos sejam acessados, a processos públicos de seleção através de editais. Nós tivemos, ao longo desses 15 anos, 2 exceções em relação aos editais. A primeira exceção foi o apoio que nós concedemos há 2 anos e meio e renovamos agora, à Sociedade Protetora dos Desvalidos, a SPD. As pessoas que moram em Salvador, que moram na Bahia, talvez tenham mais possibilidade de conhecer a SPD, mas, de uma forma geral, o Brasil ainda não teve o privilégio de conhecer a riquíssima história da mais antiga instituição filantrópica em operação no Brasil. Caramba. Vai completar esse ano 193 anos, se eu não estiver enganado, que é a SPD, que foi constituída por pessoas que sobreviveram à Revolta dos Búzios, em 1797-98, uma revolta republicana feita em Salvador, que foi duramente reprimida. Então, alguns sobreviventes, com a proibição de que pessoas negras pudessem se reunir, com exceção de que essas reuniões fossem com o objetivo de promover a assistência, criaram uma instituição de assistência, a Sociedade Protetora dos Desvalidos, para que, para além da assistência, pudesse existir um espaço de debate político para que se organizasse a luta pela abolição da escravidão, além de outras pautas que eram presentes, como reforma tributária, a proclamação da República, assim, uma série de outros aspectos foram discutidos à época. E anos depois, a SPD foi fundada em 1832, 1836, 4 anos depois, houve a Revolta dos Malês, também com a participação de pessoas da SPD. Esta instituição, na época com 190 anos, nunca havia recebido nenhuma doação para o seu fortalecimento institucional. Caramba! A mais antiga instituição filantrópica em operação no Brasil e a mais antiga instituição do movimento negro em operação no Brasil. Então, a primeira exceção que nós abrimos, que não tenha sido o edital, foi o apoio, por decisão política do nosso Conselho Deliberativo, para o fortalecimento institucional da SPD. E o outro apoio foi para a Marcha das Mulheres Negras, que foi realizada no ano passado, teve uma repercussão grande, dia 25 de novembro do ano passado, e o Baobá doou diretamente R$1.250.000 e indiretamente outros R$250.000, e foi o maior doador dentre todas as instituições filantrópicas e de investimento social privado no Brasil para a Marcha das Mulheres Negras. Por que eu faço questão de enfatizar esses 2 exemplos? E faço isso para quê? E faço isso sem nenhum tipo de constrangimento com meus pares na filantropia. Só uma instituição criada e dirigida por pessoas negras teria condições de tomar a decisão que nós tomamos em relação à Sociedade Protetora dos Desvalidos. Só uma instituição criada e dirigida por pessoas negras
teria condições de tomar a decisão que nós tomamos em relação à Marcha das Mulheres Negras. Então, o nosso esforço de fortalecer o nosso fundo patrimonial, de aumentar a parcela do nosso resgate, é movido pelo fato que ainda hoje, embora nós tenhamos aumentado a percepção e melhorado a percepção das pessoas sobre a necessidade de fazer enfrentamento ao racismo no Brasil, ainda hoje, esses dois exemplos, eles evidenciam isso, a pauta de enfrentamento ao racismo é negligenciada. É uma pauta que se fala muito e ainda se faz muito pouco em momentos cruciais, como esses dois momentos que eu citei para você. Apoiar as mulheres negras e fortalecer uma instituição cujo conhecimento da história dessa instituição muda a nossa percepção sobre a construção da República e da democracia no Brasil. Porque eu aprendi nos bancos escolares que os ventos da Revolução Francesa levaram 100 anos para chegar no Brasil, porque a Revolução Francesa foi em 1789 e a proclamação da República aqui no Brasil foi em 1889. Então, no meu livro escolar, eu tenho 61 anos, eu aprendi que os ventos da Revolução Francesa levaram 100 anos para chegar no Brasil. Isso não é verdade. Os ventos da Revolução Francesa chegaram no Brasil na mesma década da Revolução Francesa, como chegaram em outros lugares. E aqui no Brasil foram as iniciativas de proclamação da República, de abolição, foram duramente reprimidas. Então, entender que a história da SPD, conhecer a história da SPD, muda a nossa percepção sobre o que é República e democracia no Brasil e nos faz entender, porque passados tantos anos após a proclamação e mais recentemente com a Constituição Cidadã do Ulisses Guimarães, nós ainda enfrentamos uma agenda tão difícil no que diz respeito a garantir direitos de pessoas negras, de mulheres, de indígenas e de outros segmentos vulnerabilizados. Por que as entidades filantrópicas ainda têm essa dificuldade de apoiar causas que são oriundas do movimento negro? É uma questão só de racismo? Tá? É uma questão de racismo estrutural ainda mesmo presente em entidades que têm essa cultura da filantropia? Sim, eu acho que é o teto de vidro, né? O teto de vidro, né? Isso tem a ver, e veja bem, Teto, nós tivemos, eu sou uma ativista do movimento social negro orgânico há mais de 40 anos. E sou um ativista do movimento social há 47 anos. Desde que na minha escola de ensino fundamental eu participei do processo de reconstrução do Grêmio no final dos anos 70, né, já no processo de discussão da abertura política no Brasil, já que os grêmios escolares, os diretórios acadêmicos tinham sido duramente reprimidos durante o regime militar. Então, eu posso dizer que, organicamente, eu participo da cena política brasileira já há perto de 50 anos. Né? Então, como observador dessa cena, eu vejo que segmentos importantes da elite brasileira e da população brasileira como um todo, hoje tem uma compreensão sobre a existência do racismo que não tinham há 40 anos atrás, há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, há 10 anos atrás. Né? Então, a minha percepção como homem negro e o peso e a denúncia sobre o peso que o racismo tinha impactando na minha vida e na vida das pessoas negras era assunto da minha terapia. E eu tinha um terapeuta branco que dizia que o racismo não existia. Então, quem está falando com você é alguém que vivenciou tempos duros nessa luta. Então, nós avançamos bastante. Então, hoje, quando nós temos manifestação de pessoas, de ministros e ministras no Supremo Tribunal Federal, tendo sido o primeiro deles, o ministro Marco Aurélio Mello, quando nós temos manifestação
de políticos conservadores, como o ex-vice-presidente da República, Marco Maciel, Sim. como o ex-presidente José Sarney. E eu estou citando pessoas para dizer a amplitude do espectro de pessoas brancas que se manifestam hoje apontando a existência do racismo no Brasil. Né? Recentemente, o Supremo tomou uma posição bastante relevante em relação a esse tema. Mas, obviamente, ainda nós temos um caminho muito grande para percorrer. Porque o Brasil é uma sociedade de classes racializada. Então, a mobilidade social no Brasil, embora você tenha preconceito de gênero contra as mulheres, mas você tem mobilidade social efetiva de mulheres brancas no Brasil ocupando posições de poder. Sim. Então, e uma pessoa branca, ela transita entre classes sociais, e como se ela não for alvo de preconceito de origem, ela transita bem por classe social, sem, entre aspas, ter um marcador social que identifique a sua origem. Uma pessoa negra, não. Há uma presunção de que pessoas negras necessariamente são desprovidas de educação, são desprovidas de meios, são desprovidas de modos. Isso para ficar só nesses aspectos. Né? Para não falar em criminalização, né, a priori de pessoas negras. Então, nós temos um arcabouço de valores, de práticas, de comportamentos sociais que vão filtrando. E a maior parte das instituições filantrópicas de investimento social privado no Brasil ainda hoje são hegemonizadas por pessoas brancas, que podem até ter compreensão em níveis diferentes sobre a desigualdade étnico-racial no Brasil, mas tem limites na hora de tomar decisões, na hora de apoiar pautas. Né? Por exemplo, a pauta que nós chamamos politicamente de extermínio da juventude negra. Esses altos níveis de letalidade de pessoas negras, principalmente do sexo masculino. Embora não apenas. Né? O episódio da Cláudia, aquela senhora que foi morta no Rio de Janeiro, foi arrastada por uma viatura da Polícia Militar. O caso da Kathleen Romão. Então, nós temos várias situações de mulheres sendo vítimas, mulheres negras, vítimas de violência. Mas nós temos altos níveis de letalidade, principalmente população masculina. Então, essa pauta é uma pauta difícil para as instituições filantrópicas tradicionais abordarem, porque há uma série de interesses, inclusive políticos, né? E em que medida também uma certa tolerância com esse nível de repressão que existe em relação à juventude negra. Então, há limitações. Nós avançamos bastante, mas algumas pautas, principalmente as pautas mais duras, as pautas políticas que são mais duras, as pautas econômicas que são mais duras, as pautas de garantia de direito de acesso à justiça são mais duras, normalmente essas instituições procuram preservar as suas imagens, para além da própria limitação de compreensão, e evitam estar associados a isso. Isso não acontece com o Fundo Baobá. O nosso mandato é um mandato para que nós nos associemos a essas causas, entre aspas, impopulares, que aí eu digo para você da condição de alguém que atua nessa causa há quase 50 anos. Nós não chegamos ao ponto que nós chegamos hoje, em 2026, no Brasil, porque nós cedemos ao que era popular. Sim, claro. Certo? Nós chegamos onde nós chegamos hoje no Brasil, porque nós tivemos capacidade e coragem para remar contra a maré. E há 40, 50 anos atrás, embora os desafios hoje sejam complexos, era bem difícil tratar desse assunto. Basta lembrar que Abdias do Nascimento teve seu passaporte confiscado pelo governo da ditadura militar sob a alegação que ele estaria viajando para fora do Brasil para denunciar uma coisa que não existia, que era racismo. Além de outros exemplos que nós poderíamos citar. Tivemos outras ações tão complexas quanto essa mais recentemente. Na sua primeira resposta, você falou em transparência.
nós estamos passando por um momento no Brasil onde a gente está atravessando talvez o que seja o maior escândalo econômico da história do nosso país, Sim. com ramificações que a gente ainda não tem muito claro quais são, mas a gente sabe que se expandem para diversas áreas do nosso país, políticas, econômicas e etc, e etc. Você falou em transparência na sua primeira fala. Fala um pouco mais sobre isso, fala um pouco mais sobre como as pessoas têm acesso às informações do Baobá. Afinal, é um fundo, como você disse, tem um fundo patrimonial de 200 milhões de reais. Fala um pouquinho mais sobre isso, porque eu acho importante que as pessoas saibam que existem fundos e instituições que são sérias e que se preocupam com os recursos que elas têm, né? Sim, Deto, assim, muito importante. Eu vou aproveitar a sua pergunta para me manifestar em relação a esse caso que você cita, que está ocorrendo hoje. Eu acho importante... É o caso do Banco Master, vamos deixar Exatamente, claro né? para as pessoas. É importante porque eu já exerci função pública. Eu já exerci função pública 8 vezes. No nível municipal, no município do Rio de Janeiro, no nível estadual, no estado do Rio de Janeiro, e no nível federal, né? E exerci funções de superintendente no plano municipal, assessor especial, diretor no plano estadual, fui secretário nacional de política de ação afirmativa no governo federal, depois retornei para ser secretário executivo com a ministra Luísa Barros, depois permaneci com a ministra Nimanino Gomes. Então, o que eu vou falar aqui não é uma coisa dita por uma pessoa que fala de gestão apenas do ponto de vista teórico. Eu já estive nessas cadeiras. Portanto, é muito fácil dar um Google e ver se o meu nome esteve associado a algum tipo de escândalo ou coisa semelhante, né? O compromisso com a construção da democracia, a república e a transparência no Brasil é um compromisso de todos nós. Todos nós temos compromisso com isso, né? Então, quando eu disse no início da entrevista que o Baobá é uma instituição privada que é regida com os mesmos rigores que nós aplicamos na gestão pública, eu falo isso porque eu passei pela gestão pública e ousaria dizer que tem um pouco de influência nesse rigor com o qual nós tratamos o Baobá, e certamente isso pesou quando o Conselho Deliberativo me escolheu para dirigir o Baobá. Eu entendo que o Conselho Deliberativo do Baobá queria sinalizar para o mercado que o mesmo rigor que aquela pessoa aplicava quando estava na gestão pública seria aplicada no Baobá. Então, para nós, transparência é uma coisa importante, e transparência pertence a todas as instituições, né? Aqui no Brasil, nós temos um certo hábito de achar que a corrupção ela só acontece na esfera pública. Sim, certo? é importante Dizer, ressaltar isso. Eu venho da iniciativa privada, né? Eu trabalhei no mercado de seguros 14 anos. Trabalhei na área de comunicação, trabalhei na Gazeta Mercantil, na área comercial, trabalhei no Jornal do Brasil, na área comercial, trabalhei em consultoria, fui dono de empresa de varejo, trabalhei em rede de varejo. Então, a corrupção está presente na sociedade brasileira como um todo. Não existe corrompido se não houver corruptor. Claro. Né? Então, essa situação que você exemplifica do Banco Master, que merece ser aplicada, e que tem gerado essas reações absolutamente insólitas. Insólitas. Que eu nunca vi na história do Brasil, e olha que eu acompanho isso, esse nível de pressão que se tenta exercer sobre o Banco Central. E, mais recentemente, sobre a Polícia Federal. Sim. Né? Então, nós precisamos ter atenção com isso daí. Né? E todas essas conexões que a imprensa vem com muita coragem. A imprensa, que é um pilar da democracia, vem com muita coragem trazendo ao conhecimento da sociedade. Então, para nós do Baobá, e sobretudo porque nós somos uma organização negra, e eu poderia ser criticado pelo que eu vou falar para você, Débora, porque eu acho que nós já passamos dessa fase, mas nós, negros, na gestão de um patrimônio com essa envergadura, nós não podemos nos dar o luxo de permitir que existam dúvidas sobre a forma como nós fazemos a gestão desse recurso. Não podemos permitir isso.
A nós não é facultado essa prerrogativa da dúvida. Então, transparência para o Fundo Baobá é um ativo indissociável da própria existência da instituição. Transparência, nós temos uma estrutura de governança com a Assembleia Geral, com um Conselho Deliberativo, com um Conselho Fiscal, com um Comitê de Investimentos constituído por pessoas do mercado, com um Comitê de Ética e Conformidade. E, anualmente, nós prestamos contas ao nosso Comitê de Ética e Conformidade, e eu, especificamente, como diretor executivo, tenho que prestar mais contas que os demais, porque, em tese, potencialmente, eu sou a pessoa com maior capacidade de causar dano à instituição, para que haja controle social sobre a gestão desses recursos financeiros, para que eu possa dizer um não de cabeça erguida. E eu sou obrigado a dizer não, porque nós não temos condição financeira com o rendimento desses 200 milhões. É importante que se diga, o Fundo Baobá não tem 200 milhões para investir. O Fundo Baobá tem um patrimônio aplicado no mercado financeiro de 200 milhões de reais. O que o Baobá tem anualmente disponível para cobrir o seu custeio para investir é a média de 5% dos rendimentos dos 3 últimos anos. Por que a média de 5% dos rendimentos dos 3 últimos anos? Porque você sabe que o mercado financeiro é volátil. Sim. Então, se eu tiver 5% do meu último ano tiver sido bom, vai ser ótimo. Se meu último ano tiver sido ruim, vai ser péssimo. Então, eu não posso ter um fundo como fosse uma gangorra, uma gangorra assim, né? Eu fiz assim, de uma montanha-russa, né? Não pode ser uma montanha-russa, não pode ser uma... Não, tem que ter uma certa estabilidade, tem que ser uma previsibilidade que eu faço, previsões orçamentais, eu assumo compromisso com terceiros. Então, nós retiramos anualmente, após a manifestação do nosso Comitê de Investimentos, a média de 5% dos rendimentos dos 3 últimos anos. O que significa dizer que nós reinvestimos no principal 95% dos rendimentos que nós temos. Isso explica, inclusive, o nosso crescimento. Hoje, essa retirada significa alguma coisa em torno de 7, 8 milhões de reais, com uma operação que custa 6 milhões de reais aproximadamente. Sobram 2 milhões. Então, nosso esforço hoje é para aumentar a nossa captação para o fundo patrimonial, e eu vou repetir isso. Obviamente, nós captamos recursos para realizar ações programáticas diretamente, mas o nosso objetivo principal é captar para o fundo patrimonial, porque é o fundo patrimonial, é o crescimento do fundo patrimonial que garante ao Baobá solidez e independência para fazer as escolhas que eu citei, SPD e Marcha das Mulheres Negras. Então, não são 200 milhões que o Baobá tem, o Baobá segura o dinheiro e não investe. O Baobá investe a parte dos dividendos que excedente do custo da sua operação, além dos recursos que ele capta. Então, há um esforço muito grande da nossa área de comunicação e captação de recursos, que é liderada pela Janaína Barbosa, no sentido de ampliar a nossa base de doadores de pessoas físicas, que são doadores de causa. Então, nos interessa um doador de causa que doe pouco, mas que seja um doador constante, e, ao mesmo tempo, nós sensibilizamos as instituições de filantropia e de investimento social privado para que possam fazer aportes no nosso fundo patrimonial. Nós tivemos já aportes no nosso fundo patrimonial feitos pela Fundação Lehman, além da Fundação Kellogg, né? A Fundação Kellogg doou 25 milhões de dólares para o nosso fundo patrimonial, desvinculado da finalidade programática que nós iríamos colocar. A Fundação Lehman fez também uma doação para o nosso fundo patrimonial. A Bolsa de Valores, a B3, também fez uma doação para o nosso fundo patrimonial. E nós temos várias iniciativas de instituições, a McKinsey Company, Ibirapitanga, Open Society, Ford. Eu não sei se posso falar o nome das instituições. Pode, claro que pode. Então, fazem doações para nossas ações programáticas, Instituto Unibanco, o Wellspring, tem uma série no nosso site, tem todo o portfólio de parceiros que nós temos. Então, nosso esforço grande nesse momento, e isso ainda no capítulo de transparência, é demonstrar para as pessoas como que nós operamos e sensibilizar as pessoas físicas a doarem para o nosso fundo patrimonial,
para que o nosso fundo patrimonial possa se fortalecer e que nós possamos aumentar a nossa capacidade de incidência. Queria fazer uma observação que eu acho importante, que as pessoas detentoras de grandes fortunas, e isso tem sido bastante louvável, Mackenzie Scott é um exemplo disso, eu não citei, ela fez uma doação de $5 milhões para o Fundo Baobá em 2022. Nós, do Fundo Baobá, optamos por não fazer a aplicação imediata do dinheiro quando nós recebemos em iniciativas. Nós optamos em aplicar a esse dinheiro da Mackenzie Scott a mesma regra do nosso fundo patrimonial. Uhum. A partir de 2026, com o transcurso dos 3 primeiros anos, nós vamos começar a fazer o resgate dos rendimentos da doação da Mackenzie Scott. Uau! Para doar de forma perene para a iniciativa de enfrentamento ao racismo. Isso aí não é uma crítica a instituições que têm um formato diferente do nosso, que doaram dinheiro. Só que nós somos um fundo. Sim. Então, a forma que nós temos de gerir bem o que nós recebemos da Mackenzie Scott não era entregar o dinheiro imediatamente, uma única vez. Era transformar esse dinheiro num ativo e num investimento perene para a causa da equidade racial. Agora, Giovanni, quero aproveitar a sua experiência e continuar nesse ponto da transparência e continuar nessa questão do Banco Master. Você deu uma resposta incrível. Você falou que vocês não podem se dar ao luxo de não ser transparente. Mas, às vezes, fica parecendo que é uma escolha de cada fundo ser ou não ético na aplicação e na escolha do seu portfólio de recursos. Dentro de toda essa situação envolvendo esse caso do Banco Master, fica parecendo, para quem não é do meio da economia, que não existem mecanismos de fiscalização e cabe a diretores que têm um viés moral como o do Baobá optar por ser ou não ético quando vai lidar com seus recursos. Eu queria que você explicasse para as pessoas que existem sim mecanismos de fiscalização internos e externos do Fundo Baobá e de outros fundos, e se esses mecanismos são eficientes ou precisam de aprimoramento. E aí eu quero que você fale um pouquinho da sua experiência de mercado. Sim. Existem mecanismos, né? Eu citei os órgãos de governança, citei o Conselho Fiscal, no caso do Baobá, citei o compliance, né? A Comissão de Ética e Conformidade do Baobá. Nós temos o controle externo do Ministério Público e, em tese, qualquer cidadão ou cidadã pode requerer as informações referentes, já que nós gozamos de benefícios que só podem ser concedidos a instituições que servem ao interesse público. Né? Então, o controle, entre aspas, social de instituições como a nossa, além de existirem os controles internos, auditoria, que a legislação nos obriga a isso, e o próprio controle do Ministério Público, mas a sociedade como um todo, e aí vou me permitir dizer isso, uma coisa para você, Deto, a sociedade sabe as instituições, pela forma como as instituições se conduzem, acho que tem credibilidade ou não tem credibilidade. Né? Eu sempre brinco que eu testo a minha credibilidade, a minha reputação, quando eu digo não. Tá certo? Porque eu preciso ter critério para dizer não. Sim. Tá certo? Eu não posso dizer não numa situação e em outras semelhantes dizer sim. Uhum. Então, nós nos regimos por critérios. Isso eu aprendi na gestão pública. Muitas vezes as pessoas me procuravam na gestão pública e falaram, olha, o que nós gostamos de você é que quando é não, você não enrola. Você fala, não é não. Não é não. Ok? Então, nós apoiamos a SPD. Eu recebi depois várias instituições, puxa, vocês apoiaram a SPD sem edital, pode não apoiar? Eu falei, não posso apoiar a sua instituição. Mas por quê? Eu falei, a SPD tem 190 anos. Sabe? É a única instituição que tem essa característica no Brasil. A Marcha das Mulheres Negras é a única. Não tem duas Marchas das Mulheres Negras, não tem três. Não tem duas SPD. Então eu tenho o edital e eu tenho situações
onde elas são tão específicas que não há similaridade, e eu não vou fazer um edital para apoiar a SPD. Uhum. Né? Não vou fazer um edital para apoiar a Marcha das Mulheres Negras. Né? Agora, fazendo a conexão. Então, as instituições sociais, as filantrópicas, não apenas o Baobá, né? Outras instituições tão relevantes quanto Fundo Brasil Direitos Humanos, Fundo Caso Socioambiental, Fundo Elas Mais, todos nós, também, igualmente ao Baobá, não podem se dar esse luxo. Eu citei especificamente o Baobá por conta do racismo, Sim. por conta da presunção de que nós não, além de colocar em dúvida, muitas vezes, a nossa capacidade de gestão, põe em dúvida a nossa lisura no teatro da coisa pública. Então, por isso que eu enfatizei essa questão, que não é uma opção para nós dizer que os outros fazem, nós também fazemos. Certo? Porque nós sabemos o dano que isso vai causar ao movimento social se algum tipo de deslize for identificado, algum tipo de prática que não seja coerente com os nossos propósitos seja identificado. Em relação ao que você fala especificamente ao banco, né, que tem sido objeto dessa polêmica toda, o Banco Central nunca foi objeto de questionamento sob o ponto de vista da sua capacidade de ser o fiscal do mercado. Né? Como eu sou da antiga, eu sou do tempo da liquidação do econômico, do Ângelo Calmon de Sá, que foi uma pessoa que teve trajetória política. Eu sou do tempo da liquidação do Bamerino, José Eduardo André de Vieira. O José Eduardo André de Vieira foi ministro do governo FHC, o Bamerino foi liquidado no governo FHC. Tá certo? Então, o Banco Central, a autoridade monetária brasileira, se você parar para observar, independentemente do governo, você não tem dúvidas sobre a capacidade técnica, sobre a competência, sobre o cuidado que se tem. Quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disputou a eleição de 2002, que foi a primeira eleição que ele venceu, eu estava conversando com o embaixador da Bélgica no Brasil, e ele foi e me perguntou se o Lula ganhasse, como que eu achava que seria montada a equipe econômica dele. Né? Havia várias empresas belgas com interesse no Brasil e, de forma recorrente, perguntavam especificamente sobre política econômica. Né? E, num determinado momento, o assunto foi na direção do Banco Central. Né? E aí ele perguntou, você acha que quem é que vai para o Banco Central? Eu falei, olha, se eles não convencerem o Armínio Fraga a ficar, eu acho que eles vão chamar o Henrique Meirelles. Aí o embaixador falou, o Armínio Fraga é o presidente do Banco Central do Fernando Henrique. O Lula está criticando o Fernando Henrique Cardoso. O Henrique Meirelles é candidato a deputado, se elegeu deputado por Goiás, com posição contrária ao Lula. Como assim? Eu falei, olha só, eu tenho absoluta convicção que o PT vai fazer política econômica conservadora, política macroeconômica conservadora. Você há de se lembrar que o Palocci, que foi o ministro da Fazenda, tentou convencer o Armínio Fraga a ficar, mas foi criticado dentro do próprio PT, porque estava tentando convencer o Armínio a ficar, e o Armínio também provavelmente não se sentiu confortável de permanecer. O que é que o Palocci provavelmente queria? Queria sinalizar para o mercado uma continuidade de uma política de política econômica, taxa de juros austera. O Armínio não ficou. Quem assumiu a presidência do Banco Central? Henrique Meirelles. Ok? Então, é isso. Então, o Banco Central ele tem que ficar salvo disso. Nós estamos vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje, com esses ataques a presidente do Fed. Agora, todos os ex-presidentes do Fed vivos soltaram uma carta em apoio ao presidente do Fed, que estão agora investigando ele por uma transação imobiliária. A mesma coisa que fizeram com aquela diretora do Fed também. Então, a autoridade monetária ela não pode ser alvo desse tipo de coisa. Tá certo? Não pode ser alvo desse tipo de questionamento, porque isso aí pode gerar, isso configura risco sistêmico. Sim. Que é exatamente a razão que levou a autoridade monetária a decretar a intervenção
no Banco Master. Né, a possibilidade, e aí eu não vou entrar nos detalhes cada vez mais claro. absurdos que nós estamos vendo, mas é realmente um nível de contaminação do mercado financeiro e agora um aparente nível de contaminação penetrando instituições da República que, com atores com um comportamento absolutamente atípico em relação ao trajeto dessas instituições. Eu não tenho nenhum constrangimento de falar, estou falando de Tribunal de Contas da União, estou falando do Supremo Tribunal Federal. Então, eu acho que nós, como sociedade, nós estamos diante de uma situação que nós vamos precisar enfrentar isso daí. Tá certo? Enfrentar com coragem, e do que tendo que cortar onde tiver que cortar. Eu quero voltar para a questão das doações. A gente tem, o povo brasileiro como um todo, eu tenho essa impressão, é um povo que é sempre muito disposto a ajudar, independente da sua situação financeira. Quando tivemos recentemente a situação no Rio Grande do Sul, onde houve uma mobilização nacional, onde todo mundo quis ajudar, a gente passou por uma pandemia, onde também ficou muito evidente essa vocação do povo brasileiro para a filantropia. Eu não sei se há outro povo no mundo que tem essa vocação tão inata à sua criação. Eu estou falando isso porque até trouxe aqui uma pesquisa da Ipsos Global Trends, onde 85% das pessoas que responderam dizem que as empresas devem ir além do lucro e contribuir mais com a sociedade. E 84% das pessoas ouvidas nessa pesquisa afirmaram que a desigualdade de renda é prejudicial para a sociedade. As pessoas querem que as empresas doem mais. Você percebe um movimento das empresas em busca de praticar mais a filantropia, ou você ainda enxerga que isso não faz parte da cultura das instituições e das empresas, assim como faz parte já da cultura da população? Olha, excelente pergunta, né? Eu concordo integralmente com você. Primeira questão, né? Quando nós falamos em doação, quando nós falamos em filantropia, nós não podemos restringir doação a doação de dinheiro. E nós não podemos reduzir filantropia a doar dinheiro. Sim. Okay? Então, a população brasileira, por um traço cultural, ela é as pessoas, independentemente da sua classe social, e notadamente as pessoas de classe social menos abastada, eles são grandes doadores. São grandes doadores. Doam o seu tempo, doam o seu trabalho, doam as suas casas para acolher crianças do vizinho que precisam sair para trabalhar. Então, isso é doação. E isso nós temos que reconhecer como doação. Né? Então, quando eu falo em doação, eu não falo apenas em doar dinheiro. Né? Então, eu concordo integralmente com você. Tanto é que o nosso esforço grande é aumentar a nossa base de doadores, pessoas físicas. Né? Muitas dessas pessoas doam de forma anônima. Algumas são pessoas conhecidas que doam de forma anônima, que eu acho um gesto de absoluta nobreza. É o outro traço da cultura. Exatamente, brasileira. doam de forma anônima. Né? Muitas vezes eu converso com a nossa gerente de comunicação e captação de recursos e vejo pelo e-mail, porque ela me manda, né, um relatório a partir de um determinado nível de doações, falo, olha, esse sobrenome aí, essa pessoa aí tem um papel importante na sociedade, e sem ter sido impactada diretamente por nós, ela tomou a decisão de doar para esta causa, porque a primeira pessoa decide doar para a causa. Depois ela escolhe qual instituição que serve aquela causa, que merece o voto de confiança dela para doar. Né? Então, para nós do Fundo Baobá, entre aspas, mais importante do que doar para o Fundo Baobá é doar para a causa da equidade racial. Se nos derem o voto de confiança de destinar esses recursos, acreditando que nós seremos capazes de fazer bom uso deles, vamos agradecer, mas é mais importante doar para a causa da equidade racial. Em relação às empresas, nós estamos vendo um momento, né, desde o ano passado, com a ascensão do presidente Donald Trump pela segunda vez à presidência dos Estados Unidos,
de um certo refluxo por parte das empresas a partir das ordens executivas que ele emitiu, cerceando a atuação das empresas privadas em relação a algumas pautas, não apenas em relação à pauta racial, né? A pauta de enfrentamento à desigualdade de gênero, a pauta LGBTQIAPN+, então uma série de pautas, democracia, direitos humanos, meio ambiente, né? Então, empresas norte-americanas atuando nos Estados Unidos e com operações em outros países começaram a ser intimidadas em relação a continuarem a fazer os seus investimentos, e empresas que têm relação com essas empresas também foram impactadas, né? Isso, num certo sentido, eu não quero romantizar esse cenário, nos permitiu também separar um pouco do joio e do trigo, sabe? Porque o investimento que empresas privadas fazem na causa da equidade racial não pode ser tratado como uma ativação de marca, que eu ativo num dia e não ativo no outro. Nós estamos falando de uma causa. Pessoas dedicaram as suas vidas a essa causa. Abdias Nascimento dedicou a sua vida a essa causa. Lélia Gonzalez dedicou a sua vida a essa causa. Neuza Santos Souza dedicou a sua vida a essa causa. Beatriz Nascimento dedicou a sua vida a essa causa. Luísa Bairros dedicou a sua vida a essa causa. Isso aí não é uma brincadeira. Isso não é uma campanha que eu entro e que eu saio. Isso é uma causa. Uma causa é uma coisa capaz de mobilizar em cada um de nós o que nós temos a colocar em risco, nós temos de mais sagrado que a nossa vida. Eu comentei com você que comecei a atuar organicamente no movimento estudantil quando eu tinha 14, 15 anos, ainda na década de 70. Naquele momento, nós estávamos numa ditadura militar. Uma série de pessoas, inclusive eu, tiveram registro no SNI, que estão disponíveis no Arquivo Nacional para serem consultados. É só olhar o que o SNI falava a nosso respeito lá para ver que não é uma brincadeira. Não é uma brincadeira. Lutar contra uma ditadura não é uma brincadeira. Lutar contra o racismo não é uma brincadeira. Então, as empresas... agora também, obviamente, sendo alguém que veio do mercado, né, eu sei que você tem um negócio e você não vai conduzir o seu negócio para uma situação de perda de participação do mercado. Uhum. Né? Então, eu compreendo esse recuo. Mas também, por outro lado, nós temos exemplos de empresas que, de forma muito corajosa, reafirmaram seus pontos de vista. Né? Nós tivemos uma fala do presidente da Bolsa de Valores, logo depois que a vice-presidente da Vale do Rio Doce deu uma entrevista falando que a Vale do Rio Doce ia começar a trabalhar por mérito e que não ia mais investir em diversidade. O presidente da Bolsa de Valores, não necessariamente para responder a ex-vice-presidentes da Vale do Rio Doce, mas no mesmo contexto das declarações dela. O presidente da Bolsa de Valores veio a público e falou que a Bolsa de Valores, como empresa, não iria recuar dos investimentos em prol da diversidade e que a Bolsa de Valores ia continuar a aplicar os índices de desempenho de empresas levando em consideração a diversidade. A Magazine Luiza, a mesma coisa. Então, qual é a realidade que distingue tanto a Bolsa de Valores e o Magazine Luiza de outras empresas que recuaram? Eu acho que a realidade, para além dos interesses mercadológicos que são legítimos, é a falta de convicção das pessoas que estavam à frente, que estão à frente dessas empresas, que talvez tenham aderido a essa pauta por um oportunismo, por uma conveniência, mas que de fato não assumiram essa pauta como uma pauta a ser levada adiante. Né? Eu dei uma entrevista à Folha de São Paulo no final do ano passado, no qual eu falei isso, que as empresas que recuaram em diversidade já estavam saindo tarde. E repito isso. Eu prefiro que nós façamos esse enfrentamento com quem realmente está ao nosso lado, quem realmente tem convicção de que essa luta é importante, do que com aliados oportunistas que, no primeiro susto, vão desembarcar e muitas vezes vão desembarcar atirando. A gente tem que caminhar para o final da nossa conversa, mas eu queria que você falasse de um ponto que eu acho que é importante para as pessoas entenderem. Obviamente, quando vocês do Baobá e outros fundos filantrópicos apoiam uma causa, vocês estão ali ocupando um espaço que deveria, em tese, ser ocupado pelo poder público. Ok.
influenciam e modificam cenários de comunidades que deveriam ser influenciadas e modificadas por ações afirmativas do poder público. Eu queria que você falasse qual é a relação do fundo com o poder público, mas não no âmbito federal. Às vezes com o vereador, às vezes com o prefeito, com o poder público local. Qual é a relação que vocês têm com eles? Eles são receptivos às ações do Baobá? Eles tentam, de alguma forma, navegar em águas calmas depois que vocês começam a agir? Fala um pouquinho sobre isso, que eu acho que é importante que as pessoas entendam também. Perfeito, Deto. A sua pergunta é extraordinária, né? E aí, novamente, eu vou falar um pouquinho com o chapéu de quem já foi secretário nacional de mobilização afirmativa da Presidência da República, já foi secretário executivo, já foi substituto de duas ministras, ministra Nilma Nilo Gomes, ministra Luísa Bairros. Tem legislação, a Lei Complementar 150 de 2015, que reconheceu os direitos trabalhistas das trabalhadoras domésticas, leva a minha assinatura como ministro de Estado. Então, as políticas, o enfrentamento às desigualdades étnico-raciais, como as assimetrias todas estruturais da sociedade, é uma tarefa do Estado. Desculpa, Giovanni, perdão te interromper. Até porque nós vivemos hoje num cenário de emendas parlamentares onde muitos políticos tentam sequestrar o orçamento público e justificando que vão realizar ações que hoje vocês... Perfeito. Então, acho que é importante dar essa ressalva. Perfeito. E essa questão de ser responsabilidade do Estado, ela é muito importante, né? Novamente, voltamos à história, né? Quem não conhece a sua história não se conhece, né? Então, nós tivemos, eu falei da SPD 1832, falei da revolta dos Búzios 1797-98, falei da revolta dos Malês 1836, falei da proclamação da República em 1889, nós tivemos a abolição em 1888. Né? Nós tivemos a abolição em 1888, a proclamação da República um ano depois, como uma vingança dos proprietários de pessoas escravizadas que queriam ser indenizadas pela coroa. Então, não foram os ideais republicanos de liberdade, igualdade e fraternidade que nortearam a proclamação da República do Brasil. Foi uma vingança porque os proprietários de africanos escravizados queriam ser indenizados pelo Estado, pela coroa, para promover a abolição. A coroa se negou a fazer isso e se uniram a militares e derrubaram a coroa portuguesa. Ok. Proclamação. Um ano depois, tivemos, em 1890, o Decreto das Imigrações. É importante que as pessoas joguem no Google, salvo engano, o Decreto das Imigrações é o Decreto 528, tá? De junho de 1890. O Decreto das Imigrações estabelece a restrição de ingresso no Brasil a pessoas originárias do continente africano e do continente asiático e estabelece a política de subsídio e atração à imigração europeia. O decreto ele é autoexplicativo. Todo brasileiro, toda brasileira tem que ler o decreto 528 de junho de 1890. Porque ele estabelece que o europeu deve vir para cá, quer dizer, ele convida o europeu para vir para cá, com oferta de terra, oferta de grãos, garantia de compra de safra e uma pesquisa de satisfação no desembarque para o resultado dessa pesquisa gerava uma premiação para o comandante do navio. Eu vou poupar as pessoas que estão nos escutando de pensar o que é uma viagem no navio negreiro. O decreto estabelece uma pesquisa de satisfação dessas pessoas que vieram para cá. Então, ao invés de nós termos reforma agrária, políticas que pudessem potencializar as condições de vida da população negra que trabalhou escravizada até 1888, o que nós tivemos foi a repressão, a criminalização e o incentivo à imigração europeia sob o argumento que os modelos de desenvolvimento econômico àquela época que haviam dado certo tinham como matriz a Revolução Industrial e uma visão de mundo. Daí a ideologia do embranquecimento da população, enfim, todas as outras coisas que as pessoas que estão nos assistindo já sabem. Então, espero que saibam. Por que eu estou colocando essa questão? Porque muitas pessoas ainda hoje
questionam por que o Estado, e aí eu chego na sua pergunta, por que o Estado, por que políticas públicas, por que governos vão investir em ações afirmativas se, abre aspas, eu não tive escravo. Eu cheguei aqui e trabalhei. Porque o racismo é uma herança da escravidão. Eu vou dizer para você, Deco, nós já conversamos antes, então não é uma surpresa para você, e vou dizer bem devagar, o racismo estrutural, entre aspas, né, uma expressão cunhada, mas que não dá conta de todas as coisas. O racismo no Brasil não é uma herança mecânica da escravidão. Eu vou repetir. O racismo no Brasil não é uma herança mecânica da escravidão e do período colonial e do período da coroa portuguesa. O racismo no Brasil é uma invenção da República. O decreto da imigração é em 1890. General Francisco Glicério, Floriano Peixoto. A Proclamação da República foi em 1889. Então, políticas, por diferentemente que muitas pessoas ainda hoje falam, que no Brasil não houve legislação racista, a fundação da República Brasileira se baseia em legislação racista. Então, o Estado brasileiro patrocinou o racismo. O decreto das dificuldades de imigrações é uma política pública de imigração. Então, o que a política pública construiu, só a política pública vai conseguir desfazer. Não vai ser a filantropia que vai desfazer. É isso. Não vai ser o movimento social que vai desfazer. Então, o papel principal de fazer o enfrentamento das desigualdades estruturais no Brasil é do Estado e dos governos, que devem tratar essas questões acima de interesses partidários. Porque muitas pessoas pensam que política afirmativa é de esquerda ou de... Eu fiz questão de citar como pessoas que tiveram um papel proeminente na construção de política de ação afirmativa, pessoas conservadoras. A quem introduz estrutura de política de ação afirmativa no Brasil é José Sarney, com a Fundação Palmares, em 88, e é o Fernando Henrique Cardoso, com o Programa de Ações Afirmativas coordenado pelo professor Hélio Santos. E aqui eu deixo aqui o registro, que teve uma contribuição muito grande de uma pessoa que faleceu ontem, que foi o Raul Jungmann, que foi ministro do movimento agrário e que iniciou o processo de titulação de territórios quilombolas. Então, política de ação afirmativa não é uma coisa de esquerda e de direita, é uma responsabilidade da sociedade brasileira que compete ao Estado, que é o Estado que tem os instrumentos para fazer isso daí, e os governos devem tratar essas questões acima de interesses partidários. A ênfase do Estado na execução do gasto público é o controle. E é absolutamente compreensível, porque talvez na nossa assistência haja pessoas que já exerceram função pública. Eu já exerci função pública, então 8 vezes o meu CPF já esteve em contratos. Em contratos altos, licitações. E realmente dá um fio na espinha. Você vê um contrato e você vê no final dos contratos que tem o seu CPF naquele contrato. Felizmente, eu nunca fui alvo de nenhum tipo de sanção. Felizmente, né? Também me pautei sempre pelo respeito à coisa pública. Mas é uma responsabilidade grande. Então, o gestor público, ele pensa 2 vezes na hora dele colocar o CPF dele. O servidor público pensa 2 vezes na hora de colocar o CPF dele. Então, o Estado é medroso. O governo é medroso. Essa ideia de que o governo ele inova numa velocidade diferente que a sociedade inova, que as empresas privadas inovam. Então, qual é o papel da filantropia no meu entendimento? E aí não falo apenas da filantropia para a justiça social, como é o caso do Baobá e dos fundos que eu citei. É o papel também do investimento social privado, também da filantropia tradicional. É buscar inovação. Porque há um gap entre o que a sociedade aspira e o que o Estado entrega. É nesse gap que o movimento social, a sociedade civil e a filantropia devem operar, testando, sim, soluções, para que, uma vez essas soluções se mostrem viáveis, o Estado possa, com menos risco, assumir essa tarefa.
Eu sempre gosto de citar um exemplo. O socorro médico em rodovias começou no Brasil com uma organização não governamental chamada Anjos do Asfalto. Hoje, qualquer licitação de concessão de rodovia está lá como obrigação da concessionária a oferta do serviço médico de emergência dentro da rodovia. Então, a sociedade civil testou, o Estado verificou que funcionava e pegou. Os pré-vestibulares para pessoas carentes, a política de cotas. A política de cotas, antes de ser largamente utilizada nas universidades, as pontifícias universidades católicas, notadamente a do Rio de Janeiro, tinha política de cotas. O Itamaraty tinha política de cotas. Então, como é possível? A PUC perdeu qualidade por ter política de cotas? O Itamaraty perdeu qualidade por ter política de cotas? Olha o show que a diplomacia brasileira deu agora no conflito com o governo norte-americano por conta das tarifas. Então, ao ponto de nós sairmos de uma situação de quase proscrição para essa oferta que o presidente dos Estados Unidos fez agora do Brasil fazer parte da tal coalizão em relação ao Oriente Médio e à faixa de Gaza. Porque eu não estou fazendo juízo de valor, eu estou dizendo que há uma diferença muito grande entre lei Magnitsky e este momento que nós estamos vivendo agora. Então, entendo eu que o papel da filantropia é ser mais ousada, é ser mais corajosa, é, de fato, acreditar e investir na transformação da sociedade. Porque é nosso papel ter essa coragem. É nosso papel aproveitar a nossa flexibilidade com transparência, com responsabilidade, ousar e fazer os investimentos para que nós possamos, de fato, ter transformação social no Brasil e possamos superar essa quadro de desigualdade que nós temos. Giovanni, eu quero encerrar o programa, eu quero que você fale como as pessoas podem fazer para contribuir com o Baobá, mas antes de encerrar eu queria dizer que eu sou seu fã, cara. É muito bom te ouvir falar. Bom, a Janaína está aqui, ela trabalha com você todo dia, não sei se ela tem a mesma impressão que eu tenho, mas, cara, é um privilégio te ouvir falar. Eu espero que você fale mais, eu espero que as pessoas tenham mais acesso às suas falas, ao que você traz para o debate, porque você, assim como tantas outras pessoas do movimento negro, do movimento feminino, de tantos outros movimentos, são necessárias, sabe? Você é um cara necessário e, porra, desculpa, eu virei seu fã de verdade. Deto, muito obrigado. Que é necessário, que agradeço a você a oportunidade de estar aqui. Causas, elas são coisas que nos arrebatam, sabe? E da mesma forma que nós não temos a opção que não seja agir com transparência, pessoas como eu, que, embora tenha tido de lidar e continue a lidar com toda a sorte de discriminação, né, porque o fato de eu dominar determinados códigos, obviamente, me permite transitar por determinados ambientes sociais, mas, obviamente, eu continuo sendo alvo de situações de discriminação. Nós não temos opção. Nós que tivemos a possibilidade de chegar onde nós chegamos, onde você chegou, onde eu cheguei, onde a Janaína chegou e as pessoas todas que nós citamos chegaram, nós temos a obrigação de dizer que nós somos exceção. E não que nós somos uma regra, a demonstração de que, entre aspas, apenas com o seu esforço, as pessoas vão conseguir chegar onde nós chegamos. Então, eu agradeço as suas palavras, é a minha tarefa de vida fazer esse enfrentamento. Não é uma tarefa de vida em causa própria. Eu sou uma pessoa negra de 61 anos que não sou a primeira pessoa da minha família a entrar na universidade, né? Isso não é muito comum. Pessoas negras da minha geração normalmente foram as primeiras a entrar na universidade. Meu pai entrou na universidade antes de mim. Minha mãe não entrou na universidade porque música clássica era conservatório não era, mas foi uma pianista clássica. Então eu tive a oportunidade de nascer num ambiente erudito, num ambiente sofisticado, no estado do Ceará, na década de 60, e tive a oportunidade junto com as mães das minhas filhas, prover as minhas filhas de condições de oportunidade. É simplesmente isso que eu quero para as outras pessoas. É simplesmente isso. Eu não quero ser uma exceção. Né? Eu gostaria que as pessoas todas as pessoas negras tivessem a possibilidade de ter os acessos que eu e que a minha família tivemos. O Baobá, né, para doar para o Baobá.
primeiro lugar, vou repetir, mais importante que doar para o Baobá é doar para a causa da equidade racial ou doar para causas que toquem no seu coração. É isso. Tão relevante quanto. E eu, assim, não tenho nenhum constrangimento de falar que a causa da equidade racial não é a única causa. O enfrentamento à transfobia, o enfrentamento à lesbofobia, o enfrentamento à homofobia, ao preconceito regional, essa situação absolutamente absurda de feminicídio aqui no Brasil. Sabe, uma coisa assim, chocante, esses episódios, cada vez mais que vêm ao nosso conhecimento. Então, todas essas causas são relevantes. Não apenas a causa racial é relevante. Agora, as pessoas que quiserem se dedicar também a doar para a causa racial, nós, obviamente, queremos receber a doação das pessoas, a doação de pessoas físicas. Nós temos os canais no nosso site, nas nossas redes sociais, as campanhas que nós fazemos para que as pessoas possam doar. As contas do Baobá estão abertas a serem vistas por qualquer pessoa. Nós prestamos contas através das redes sociais dos investimentos que nós fazemos. Não se iludam achando que 200 milhões de reais é muito dinheiro. Para o que nós fazemos é muito pouco dinheiro. Até porque os 200 milhões de reais não estão disponíveis para serem gastos. É uma fração de 5% dos rendimentos anuais que nós temos para doar. Então, nós precisamos aumentar o nosso fundo patrimonial para 250, 300, 400, 500 milhões de reais, já que o nosso custo fixo está estabilizado, para que nós possamos aumentar a margem do nosso rendimento destinado a continuar a fazer o que nós temos feito ao longo desses 15 anos no Brasil, que é ser uma instituição corajosa, transparente, que faz o que muitas instituições, por várias razões, não são capazes de fazer e que chega a lugares nos quais muitas instituições, por uma série de limitações, não são capazes de fazer. O Baobá está nas 5 regiões do Brasil, apoiou iniciativas em todos os estados da federação e é uma instituição que serve à sociedade brasileira e não apenas ao movimento negro. Informação sobre os editais também no site. Informação sobre os editais no site, nas redes sociais. São os melhores canais para que as pessoas possam se manter informadas sobre o nosso trabalho. Giovanni, obrigado. Eu que agradeço por ter aceitado. Muito obrigado. Volta sempre, cara. É sempre muito bom te ouvir, de verdade. Eu sou seu fã de verdade. Assim, obrigado, meu querido. Obrigado. Muito obrigado. Para vocês que ficaram até aqui, eu tenho certeza que vocês gostaram tanto quanto eu. Então, se tiverem mais dúvidas, mandem para a gente ou entre em contato com o Fundo Baobá pelas redes sociais, que eu tenho certeza que eles vão te responder. A Janaína está ali, ela falou que responde rapidinho. Quero convidar vocês a conhecerem a comunidade do EDD no WhatsApp. Lá essa conversa vai continuar, então o QR Code novamente vai aparecer aqui em algum lugar na tela. Se você está ouvindo a gente no Spotify ou em outro tocador de podcast, vai ficar fixado na descrição desse episódio. Entrem lá, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Muito obrigado de coração pelo seu apoio. Eu realmente espero ver todos vocês na próxima. Tchau, tchau.